Rui falou de uma certificação, existem várias. Há também uma certificação ISO para a responsabilidade social, que é a 26.000. Há depois certificações que estão indexadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que não significa que as outras duas que eu falei também não estejam, porque estão. Portanto, basicamente, quando nós olhamos para o desenvolvimento, por exemplo, daquilo que é a ISO 26.000, aquilo que é o desenvolvimento da primeira versão para aquela que é neste momento a que está disponível, portanto, houve aqui um processo de aprendizagem, de desenvolvimento da própria ISO 26.000 muito interessante. Por exemplo, há uns anos atrás eu poderia não aconselhar uma empresa, mediante aquilo que são as suas características, a fazer uma ISO 26.000 e neste momento provavelmente já poderia aconselhar, porque houve aqui um plano de desenvolvimento muito interessante. Estas questões têm a ver com aquilo que o Rui também dizia e têm a ver com processos muito importantes na forma como se cria uma estratégia. E aquilo que eu acho que é a primeira questão é aquilo que vulgarmente se chama diagnóstico, que nós chamamos de mapeamento. E, portanto, é de alguma forma olhar para a estrutura, que pretende ter um plano de responsabilidade social empresarial e de alguma forma identificar aquilo que são as práticas que a empresa já tem ou que a estrutura já tem incorporada. Do ponto de vista daquilo que nós no HPH chamamos de responsabilidade social corporativa 1.0, portanto estamos a falar com aquilo que tem a ver com a implementação de processos mais convencionais, estamos a falar daquilo que tem a ver com o mecenato, daquilo que tem a ver com a filantropia e que de alguma forma tem um poder também importante em Portugal, porque de alguma forma são estas organizações que apoiam as pequenas coletividades, os pequenos lares de paroquiais, de alguma forma algumas atividades recreativas e culturais que de alguma forma mantêm processos importantes daquilo que também tem a ver com a economia social local, as pequenas feiras, atividades como essas. A questão desta filantropia é que ela é arbitrária e de alguma forma não tem um volume económico muito elevado. Portanto, basicamente estamos a falar de menos de 1% daquilo que são os lucros que as empresas têm e isso está publicado. Depois há aqui um segundo nível de responsabilidade social empresarial que nós identificamos e que o Rui também já de alguma forma mencionou no seu discurso, tem a ver com a relação da empresa com os seus colaboradores e tem a ver com a condição de criação de condições para o desenvolvimento dos seus colaboradores e daquilo que é o ecossistema laboral da empresa. Portanto, aqui estamos a falar de um segundo nível que tem a ver com a empresa que se preocupa com os seus colaboradores, com a formação dos seus colaboradores, mas da criação de um ecossistema positivo que de alguma forma cria aqui um novo modelo de governança e, portanto, fazemos a transição daquela conceito de empresa familiar onde eu posso, mando e quero e faço, para uma empresa que de alguma forma ouve os seus colaboradores e os integra também na sua estratégia de desenvolvimento futuro. E depois há um terceiro nível de responsabilidade social, empresarial, corporativa, ESG, o que nós quisermos aqui falar, que tem a ver com o investimento de impacto. E o investimento de impacto agrega as duas dimensões anteriores que eu falei há um bocadinho, mas vai um bocadinho mais longe. Portanto, de alguma forma, identifica aqui um processo de investimento que não privilegia apenas a questão financeira e económica, mas aquilo que era o que o Rui Ramos acabava de abordar, que é o impacto que as iniciativas depois podem ter na transformação e na transformação social. E, portanto, de alguma forma, combater aqui processos que prejudicam a economia, nomeadamente aquilo que é chamada de grey economy, portanto, a chamada economia cinzenta, aquela economia que, de alguma forma, aparece dentro dos canais das grandes empresas, mas que aparece escondido, nomeadamente aquilo que é a mão de obra das grandes multinacionais, falamos aqui Índia, China, África, e, portanto, onde as grandes multinacionais têm as suas forças produtivas, e que depois de alguma forma mascaram todo o processo. Portanto, a questão aqui tem a ver com a sustentabilidade, portanto aqui ligamos também à questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também têm as próprias para se poderem fazer certificações e medições de impacto. Havia uma pergunta que eu queria fazer, eu acho que nós estamos mesmo no final do tempo que tínhamos para esta conversa, que é, além da comunicação interna, além da comunicação externa, há aqui depois uma outra comunicação que é a comunicação institucional. E que o Rui respondia um bocadinho aqui, Cristina, sobre esta questão. Tem a ver com os relatórios de impacto. Ok? E, portanto, aqui é outra transição. Portanto, passamos de uma transição de responsabilidade social corporativa para um ESG, portanto, um sistema de governança que privilegia o ambiente e privilegia a sociedade. E aqui, do ponto de vista dos relatórios das empresas, também há aqui uma transição, que é passamos do relatório de atividades e contas para o relatório de impacto. E o relatório de impacto já não é só a questão que tem a ver com aquilo que são os índices tradicionais ou convencionais de medição de impacto, não, tem a ver com a transformação da sociedade e da resolução dos problemas estruturais identificados.
E, portanto, aquilo que vai acontecer para se candidatarem, por exemplo, àquilo que são os fundos do PRR, isto ainda não é claro, porque ainda não saíram os avisos de candidatura, mas preparem-se para, de alguma forma, verificarem que naqueles são os documentos depois que têm que se apresentar para serem elegíveis, em que é já necessária a apresentação de alguns documentos, como, por exemplo, o relatório de impacto, e aí no relatório de impacto já vai haver estas questões todas relativamente a consumos energéticos, relativamente à questão da proveniência das matérias-primas e outras questões que, de alguma forma, envolvam estas certificações B Corp, ISO 26000, SDG Index e por aí fora. Portanto, basicamente, aquilo que nós notamos no HPH é que as empresas não estão ainda sensibilizadas para isto, ainda estão no mindset 1.0 da responsabilidade social empresarial, que é eu já dou, eu já faço, eu já ajudo a coletividade, eu já apoio o clube desportivo, eu apoio a Feira do Livro, etc, etc, mas isto não vai chegar. E, portanto, há aqui outras responsabilidades que vêm aí, se quiserem trabalhar com fundos europeus ou com grandes empresas, como, por exemplo, americanas, que têm estas questões de identificação da cadeia de suppliers bem identificada. Aqui esta questão, e esta também seria a minha última pergunta para o Rui, é o que é um relatório de impacto, para que, se ainda não ficou claro da minha explicação, as pessoas poderem de alguma forma perceber que este é o próximo caminho do ponto de vista da comunicação, e aqui a comunicação é institucional. Portanto, é de alguma forma os indicadores que vão para a CMV, que vão para o Ministério da Segurança Social, das Finanças, etc, etc, e de alguma forma tem que ter. É evidente que já há uma ou outra empresa em Portugal que tem relatório de impacto, mas estamos a falar de menos de 1% das empresas portuguesas. Muito menos de 1%. Muito menos. Eu diria que as únicas que fazem ontem estavam presentes num evento que houve sobre a ESG e que eram 5. Não acredito que muitas mais façam, porque são mesmo as grandes. Um relatório de impacto, pronto, pode ser feito em várias vertentes. Depende muito mais uma vez, da estratégia da empresa. Porque temos a teoria da mudança, temos o relatório de impacto baseado nos ESGs, temos naquele que referiste também há pouco, que já tem ainda mais exaustivo ao nível do ESG, ou seja, mas o que é certo é que os relatórios de impacto vão fazer parte dos relatórios financeiros. Portanto, e aliás, vai ser obrigatório. Eu já li relatórios financeiros este ano de grandes empresas, onde tem uma parte só sobre a cadeia de valor, o impacto da cadeia de valor, como é que nós resolvemos as questões, pronto, o impacto das nossas produções, o impacto ambiental. Portanto, os relatórios de impacto vão ter que conter isso. E para além de conter, tem que conter um relatório estruturado, basicamente tem os problemas, ou seja, aquilo que nós, no fundo, o que é que nós estamos a causar à sociedade, as medidas que temos para combater isso, os males, entre aspas, que estamos a fazer à comunidade e o resultado dessas medidas. Ou seja, vamos imaginar a poupança de luz. No outro dia estava a tratar da questão da B Corp e achei muita piada numa coisa, que é eu agora não gasto luz. Estou em home office, a minha empresa não gasta luz. Pois não, mas as pessoas estão a trabalhar em casa. E no B Corp eu sou obrigado a perguntar aos meus colaboradores, por exemplo, qual a medida de espaço onde eles trabalham, quanto é que pagam de luz, para eu poder calcular, efetivamente, quanto é que é o impacto da eletricidade. E depois de eu chegar a essa medida, eu vou ter que implementar, ou dizer aos meus colaboradores, ou disponibilizar-lhes material que façam com que eles poupem luz. Eu, portanto, estou a diminuir o impacto que os meus colaboradores têm no ambiente e no consumo. E para além disso, ainda tenho que lhes perguntar qual parte da fatura deles é de energia renovável e a da outra não renovável. Para quê? É precisamente para depois eu dizer, eu diminui o impacto eu diminui a minha pegada ambiental porque eu este ano ofereci aos meus colaboradores 50 lâmpadas LED a cada um. Porque eles tinham lâmpadas antigas. Portanto, isto são exemplos de coisas que, ao fazermos uma certificação e ao fazermos uma estratégia de ESG ou de impacto social, temos de ter noção. E tudo isto vem num relatório. Ou seja, os inquéritos que eu fiz aos meus colaboradores fazem parte do relatório, as medidas que eu tomei para diminuir o impacto do consumo de eletricidade
para os meus colaboradores fazem parte do relatório e depois no fim vem o impacto, ou seja, se eu ofereci 50 lâmpadas, eu reduzi no final do ano 5% do consumo energético dos meus colaboradores. Outro impacto, por exemplo, que vem, que é as questões psicológicas, que é, eu tenho que perguntar, eu todos os dias tenho um inquérito que sai para os meus colaboradores a perguntar como é que eles se sentem hoje. E no final do mês, mediante um determinado resultado, eu vou ter que tomar medidas, porque pode haver alguém com problemas psicológicos. E eu, então, disponibilizo consultas de psicólogo online para as pessoas que estiverem com problemas ou que o solicitem. E assim eu estou a prevenir. Eu não estou a dizer que os meus colaboradores estão doentes, mas estou a prevenir que eles possam vir a ficar doentes. Isto faz parte do relatório. Acrescentava só mais uma questão. Algumas das questões que nós identificamos aqui podem, além da ES Solidar, há outras estruturas que estão aqui incubadas no HPH que podem ajudar. Por exemplo, um dos projetos que vai entrar em incubação já no próximo mês de julho e que saiu agora do nosso programa de aceleração, que é uma startup com 4 engenheiros ambientais, que é Ecological Earth, e o projeto deles é exatamente para a medição da pegada ecológica das empresas, das pequenas e médias empresas. Ou seja, já há muitos serviços para este tipo de medição para as grandes multinacionais, mas para as pequenas e médias não havia ainda nenhuma oferta a esse nível. E, portanto, o trabalho que a Ecological Earth poderá fazer do ponto de vista daquilo que é a identificação e a medição da pegada ecológica de cada empresa pode já ajudar e ser um primeiro aperitivo para esta questão deste relatório de impactos. Okay? E os valores que eles apresentam do ponto de vista de mercado são extremamente competitivos e, portanto, eu aconselho visitar a página do HPH, que utiliza a plataforma da S-Solidar, então podem já de alguma forma entrar em contato como é que funciona a plataforma da S-Solidar, visitando a nossa página de internet, ou a nossa plataforma, como o Rui costuma dizer. Além disso, também temos aqui uma estrutura que trabalha a área da comunicação, que é a Priori, e que neste momento também está a trabalhar com grandes multinacionais brasileiras relativamente àquilo que é a comunicação da responsabilidade social empresarial, /corporativa, /ESG, e portanto há aqui startups que estão a nascer no Human Power Hub, que estão vocacionadas para, de alguma forma, trabalhar a consciencialização, a sensibilidade e a promoção de melhores indicadores de responsabilidade social empresarial. E, por exemplo, do ponto de vista daquilo que é aquele segundo nível que eu falava da questão da melhoria das condições de empregabilidade ou da criação de um ecossistema laboral, temos, por exemplo, aqui iniciativas que de alguma forma estão configuradas para apoiar as empresas nesse tipo de ações. Uma iniciativa da Rede Pioneiros, a RedMake, que está a fazer isto do ponto de vista também mais de juntas de freguesia, identificação também da população direta, mas depois também, por exemplo, a All-In, que trabalha tecnologias sociais e que exatamente está focada na questão da melhoria da relação entre colaboradores e gestores, no sentido da criação de um bom ecossistema de trabalho. Portanto, são alguns casos claros ou simples de startups que estão a nascer aqui no Human Power Hub e que estão muito vocacionadas para ajudarem as empresas a atingirem estes objetivos.